Hoje começa oficialmente o nosso trabalho com a curadoria do imaginário feminino. E eu quero iniciar essa semana com um convite para que você possa contemplar junto comigo o caminho de realização do feminino, mas de uma forma diferente. A partir de hoje, nós começamos a construir uma base de entendimento sobre o que é a curadoria, o que é o imaginário feminino e como vamos desenvolver as capacidades que já existem dentro de cada mulher. Primeira coisa que eu quero que você guarde é: existe um lugar dentro de nós que é o lugar da realização humana. E a partir disso eu quero te deixar duas perguntas que vão servir como eixo para todo o seu processo aqui dentro. A primeira: como você está estimulando os seus potenciais adormecidos? E a mais importante: você sabe quais são esses potenciais? A partir da natureza, as mulheres têm uma predisposição um pouco diferente da dos homens. Falo da sua natureza física. Elas são capazes de gerar uma vida, dar à luz a uma criança. E a sua energia está mais relacionada ao apoio, à proteção e a levar leveza e amor ao mundo. Muitas vezes, elas podem ser mais criativas, mais intuitivas e tendem a dar mais atenção à própria intuição. E justamente por essa natureza que lhes foi dada, como um instrumento para gerar vida, elas também receberam outros talentos especiais e mais refinados, que eu irei mostrar dentro do nosso programa, ao longo desses dias. Talvez as mulheres que estão me ouvindo agora concordem comigo. Quando uma mulher deseja algo com muita intensidade, isso tende a acontecer mais rapidamente. Ela atrai aquilo. É algo que vem da sua própria essência. Existe nela um talento natural de magnetizar o que está dentro do coração dela, de atrair aquilo que deseja. E esse talento está profundamente conectado aos mistérios dessa energia criativa e que a maioria das mulheres desconhece. Então, estamos falando que o princípio masculino é mais ativo, enquanto o princípio feminino é mais magnético. O homem vai em direção ao objetivo, enquanto a mulher tem a capacidade de fazer com que os objetivos venham até ela. E o que move esse processo de atração está muito ligado às emoções e aos sentimentos da mulher. A mulher vive com certeza mais conectada aos seus sentimentos. Essa é a sua parte mais refinada, mas ela precisa aprender a usar isso de forma não primitiva e não destrutiva. Porém, no mundo moderno, algumas mulheres podem discordar disso, afirmando que têm os mesmos direitos e podem fazer tudo da mesma forma que os homens, alcançando sucesso pelos mesmos caminhos. Mas ao tentar seguir exatamente esse modelo masculino, mais primitivo de agir, muitas acabam perdendo energia, jovialidade, saúde e seus poderes mais sutis. Porque esse não é o fluxo natural da forma de agir de uma mulher. Como consequência, ao agir no mundo de forma oposta à sua natureza, podem surgir estresse, depressão, falta de energia, emoções baixas e até problemas familiares. Porque quando nós não desenvolvemos os pilares que sustentam o ser humano dentro das suas particularidades,
a nossa vida começa a girar em torno de estímulos primitivos. Nós buscamos prazer na comida, buscamos prazer no sexo casual, buscamos prazer no conforto, prazer na segurança, e tudo isso é natural, mas também é básico, superficial. Esse funcionamento está diretamente conectado ao nosso sistema mais instintivo, o mesmo que rege os animais. Só que o ser humano não foi feito para viver apenas nesse nível. Quando ficamos presos a esses estímulos, ativamos principalmente o sistema límbico primitivo. E presa nesse sistema, nesse estado, perdemos acesso ao que nos torna verdadeiramente humanas, que são os pensamentos elevados, as emoções refinadas, a consciência, a clareza, a criatividade, a capacidade de amar e ser amada. Essas são capacidades humanas, refinadas, e elas precisam ser desenvolvidas. Quando uma mulher não realiza a sua potência, a sua força criativa, quando ela não coloca em movimento os seus dons, sua capacidade de criar, de trazer beleza para o mundo, de se expressar, essa energia se volta contra ela, e se volta de uma forma destrutiva. E isso gera adoecimento para as mulheres. Então, muitas mulheres chegam para mim doentes, e eu logo vejo que ali tem energia reprimida, talentos negados. É fácil de identificar. Não é apenas físico. Essa energia, esse adoecimento destrutivo, ele começa no mental da mulher, com os pensamentos fracos. Passa pelo emocional, com emoções fracas. Pelo energético, vibração baixa. Até que chega ao corpo, vira doença. O problema não é a falta de potencial, é a falta de conhecimento sobre si mesma. É a falta de tempo, de vontade, de conhecer a si mesma. De encontrar as ferramentas que estruturam o seu mundo interno, capaz de realizar a sua potência. E o que mantém essa estagnação é a repetição. Repetição de padrões, de comportamentos, de não ação, de fuga, de automatismo, de adaptação. Com o tempo, isso se transforma em dependência emocional, e toda dependência compromete a capacidade de viver. Isso porque a pessoa dependente de pessoas e de coisas, ou de vícios emocionais, começa a terceirizar a sua vida. Sua organização, seu bem-estar, suas decisões não gira mais em torno dela. E ao fazer isso, a mulher perde força, perde energia, perde capacidade de se realizar. E aí vem a pergunta que muitas me fazem. Se eu já sei disso tudo, por que eu não consigo mudar? E a resposta é simples. Porque falta a ação correta. A ação correta é o que reestrutura o seu funcionamento interno. E essa ação correta não precisa ser perfeita, ela precisa ser constante. Quando você começa a cuidar de todas as áreas da sua vida, mesmo que um pouco por dia, tudo começa a mudar. Você organiza seu espaço, cuida do seu corpo, investe no seu desenvolvimento pessoal, aprende algo novo, desenvolve a percepção, refina os seus sentidos, sua sensibilidade se abre, melhora a sua relação e intimidade consigo mesma, e aos poucos você vai ver a sua vida começar a expandir.
Tudo isso porque você começou a construir estrutura e não vive mais de forma aleatória, como um bicho. E é exatamente isso que nós vamos fazer e aprender aqui dentro da curadoria. A curadoria é um processo de organização interna através dos símbolos faltantes, que preenche a sua inteligência e ampliam a sua consciência, que te torna capaz de entender a sua vida, a sua biografia e a vida externa. E entender a vida é o que determina se uma pessoa é ou não madura. Então, nós vamos olhar para as suas fases, para a sua linha do tempo e identificar onde você está presa. Qual parte sua precisa aprender? O que falta você aprender para completar essas fases? Quais símbolos estão faltando para abrir novos movimentos internos e externos? Quais capacidades estão adormecidas? O que você precisa saber para concluir algumas etapas? Porque muitas vezes você não está travada por falta de capacidade, mas por falta de integração. Desde a infância, nós vivemos um processo intenso de absorção de experiências. Nós absorvemos comportamentos, emoções, crenças, padrões, sem filtros. Vamos dizendo sim para tudo. Na infância você não escolhe, você só diz sim a tudo. E na adolescência você só projeta o que você absorveu na infância. Tudo aquilo que foi absorvido até os seus 14 anos, passa agora na adolescência a formar o seu imaginário, o seu acervo pessoal. Tudo que ficou, tudo que sobrou das suas experiências. E é a partir desse acervo que você vive agora, totalmente formatada por essas imagens e experiências. Até que você pare e se pergunte: qual é a forma que eu estou manifestando, que eu estou presa, que eu não consigo mudar? Qual estado emocional? Quais comportamentos? Quais pensamentos? Esse processo de consciência é o que permite a transformação, porque atravessar as fases da vida de forma madura exige escolhas. Você precisa parar, refletir, separar, nomear, compreender, incluir, integrar e fazer algumas perguntas do tipo: isso eu levo ou isso eu deixo? Isso ainda tem uma utilidade na minha vida ou não? Isso é próprio da idade que eu estou vivendo ou é da fase passada? Quando você não faz isso, você fica presa em fases antigas, repetindo padrões, até que você pare e reflita que precisa mudar. Mas quando você começa a organizar esse imaginário, você traz os novos símbolos, novas narrativas, completa as suas narrativas. Você ganha direção. E é aqui que entram os símbolos, os contos, as imagens, os conteúdos que nós vamos trabalhar de forma profunda e leve. Porque os símbolos, eles vão ter a função de acessar a sua memória. E aqui, dentro desse contexto que nós vamos trabalhar, a memória não está ali para te aprisionar. Ela está ali para mostrar o que ainda precisa ser resolvido. A memória serve para isso também.
Nós vamos acessar essas memórias de forma consciente para que você possa compreender, integrar e concluir o que está aberto. E assim liberar energia, vitalidade para poder avançar. Porque viver apenas no nível instintivo é sobreviver, mas viver no nível humano é criar. Subir para o refinamento dos seus sentidos é acessar o seu poder criativo. É despertar a capacidade de criar a sua própria realidade. E acessar a criatividade, expressão e consciência é incrível. É o momento que a gente se sente realmente a semelhança de Deus. Porque Deus é o Criador de tudo. E esse é o convite. Sair do automático, sair da adaptação, sair da repetição e entrar em um processo de construção consciente. Aqui nós não vamos falar apenas de cura. Nós vamos falar de aperfeiçoamento, de realização, de ação correta. Como que eu posso usar essas referências, essas narrativas para abrir essas memórias de capacidade dentro de nós. E a partir disso, com certeza você vai aprender a fazer melhores escolhas todos os dias. São essas novas escolhas a partir de um novo acervo, a partir de uma maturidade, de mais consciência, de poder criativo, é que você vai de fato conseguir experienciar uma nova vida. Quando você aprende a escolher, você aprende a também sustentar quais experiências que eu quero viver nessa vida. E somente quando você sabe escolher quais experiências você quer viver nessa vida, você é capaz de ter a ação correta. Então, isso é tudo que nós vamos trabalhar dentro da curadoria. Fica aqui no grupo, assiste de novo esse material se você precisar, e logo, logo tem mais conteúdo para você.